com um destaque de Brasília, porque o ano está acabando e o governo federal conseguiu alguns avanços com a aprovação das reformas, por exemplo, mas também sofreu derrotas duras no Congresso Nacional. Nesse primeiro ano, a avaliação do governo caiu. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Como é que está o termômetro dessas avaliações do Planalto e também do presidente Lula? Bem-vindo. Oi, Tiago, são números que chamam a atenção nesta reta final do ano. A você, uma ótima noite. A quem nos acompanha neste final de semana, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. 16% reprova, então, a gestão do governo Lula. Só que é interessante olhar esse número, já que existe uma certa aprovação na gestão do governo Lula e uma reprovação na parte pessoal do presidente da República, o perfil, na verdade, do atual chefe do executivo. Esses números de 16% de eleitores que confessam ter declarado voto ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reprovam, então, durante este ano. Em um ano, a taxa subiu cerca de 6 pontos, conforme aponta este levantamento. Tem um outro número também que é muito interessante. Esta arte, inclusive, consegue ilustrar com muita clareza o que aconteceu, que é uma parcela muito expressiva de 15% que declaram aprovar o governo Lula e outros avaliam 11% o desempenho do atual chefe do executivo. Então, cerca de 15% estão declarando que estão aprovando o governo de Lula e somente 11% estão ali avaliando o desempenho do atual presidente como bom ou ótimo. Esse número reflete ali também, como já falamos no início da edição do Jornal Jovem Pan de hoje, sobre as vitórias e as derrotas do governo no Congresso Nacional, que não conseguiu ainda um número de votos suficiente, não conseguiu emplacar de fato vitórias e nem mesmo essa articulação em pautas importantes como uma agenda econômica do governo federal, que sempre na hora final, na hora mais importante, é necessário várias ginásticas para conseguir este resultado satisfatório. Então, no ano que vem, o que o governo espera, com quem a gente conversa aqui nas últimas semanas, tanto no Congresso quanto aliados também aqui do Palácio da Alvorada, do presidente Lula, é de reforçar essa articulação no Congresso Nacional, inclusive utilizar os recursos que serão disponibilizados para os ministérios, empenhar esses recursos, já que no entendimento de Lula, empenhando esses recursos, otimizando essa articulação, o resultado vai refletir nas ruas. E é diante disso que aliados do governo ficaram irritados quando houve esse corte também no orçamento sobre o PAC, que no entendimento do governo é necessário lançar novas obras, lançar obras na infraestrutura, e isso seria uma espécie de uma visibilidade um pouco maior entre os seus eleitores e não eleitores. Bom, é importante ficar de olho, acompanhar esses números, se eles vão aumentar ou se vão reduzir a partir do ano que vem com esse orçamento para 2024. Tiago. Bruno, bom, você que acompanha todos os bastidores aí em Brasília, o entorno do presidente Lula, claro que ainda é cedo fazer uma classificação, uma avaliação sobre esses números, mas o clima nesse momento no governo, nessa reta final de ano, Bruno, o que você pode trazer para os nossos telespectadores? Existe um clima de otimismo, inclusive um exemplo, uma régua, é o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Congresso Nacional, fez um discurso muito forte, inclusive ontem, antes de encerrar a importante sessão, a última sessão do Congresso, disse que tinha nomes da oposição que acreditavam que iríamos se tornar a Venezuela e a nossa economia já está se equiparando inclusive a do Canadá. Na verdade, durante um ano do governo Lula e no ano que vem estará entre a quinta ou a sexta maior economia. Essa é a expectativa do governo, ou seja, que houve uma certa mudança radical na economia, também com um diálogo com as pessoas, e existe um clima, inclusive no supermercado. Isso é o que muito se fala entre aliados do governo, justamente na área econômica, que o pobre conseguiu aumentar a sua autonomia de compra no supermercado, ou seja, que a vida está melhor e que isso é de fato uma reflexão de um ano do governo Lula e otimizando inclusive essas vitórias dentro do Congresso Nacional. Então, o ponto alto nesta reta final é uma agenda econômica que
de fato está chegando até a ponta. Mas esses números acabam revelando talvez uma importante diferença entre uma análise do governo e uma análise de quem está ao lado de fora do Congresso Nacional. Repito, é importante ficar de olho de que forma, então, que isso vai acontecer, se uma nova reforma ministerial também vai acontecer no ano que vem para conseguir novas articulações e gerar ótimos resultados para a gestão de Lula em 2024. Tiago. É isso. Bruno Pinheiro com as informações de Brasília. Até mais tarde. A gente segue nesse assunto e a gente continua dando uma passada nesses números que foram divulgados nesse fim de semana. A aprovação do governo Lula, temos nesse momento 74 aprovam o governo, desaprovam um total de 16% e 10% não sabem responder. E a aprovação acabou caindo de 87 em janeiro para 74 agora. Então, em 87, claro, ainda o clima da vitória nas urnas do atual presidente, no caso, o governo. E aí, na sequência, a avaliação pessoal do presidente, a gente acompanha na tela aqui na Jovem Pan. Aprovação do trabalho de Lula. No começo do ano, 75% aprovavam. Nesse número agora, em dezembro, está em 54%, ótimo ou bom. Regular, nesse momento, 32%. Lá no começo do ano eram 14%. Ruim ou péssimo, 12%, número agora de dezembro. E 2% não sabem responder. Bom, Nelson Kobayashi aqui nos estúdios para comentar as notícias nesse sábado, nessa antivéspera de Natal. Koba, boa noite, bem-vindo sempre. Interessante fazer essa separação, né? E mostrar que o eleitor, a população, vê a diferença entre o governo como um todo e a figura específica do presidente da República. Bem-vindo. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos destacar, deixar bem claro que esse é um número somente daqueles que votaram no presidente Lula, por isso esse número altíssimo de aprovação. Então há, de certa forma, uma tendência pela aprovação daqueles que há um ano acreditaram no presidente Lula como o melhor para a presidência da República. Mas há uma distinção muito interessante nessa pesquisa, que é aqueles que aprovam em maior número o governo e aprovam em menor número a atuação pessoal do presidente. Isso diz respeito a algumas exceções do meu ponto de vista. Vamos lembrar o contexto em que a eleição se deu. A eleição se deu numa eleição de rejeição. Rejeição contra o Lula contra a rejeição contra o Bolsonaro. As decisões de votação foram pelo voto útil, pelo voto daquele que eles acreditavam ser o melhor contra o outro. É uma eleição polarizada que, na verdade, revela que o Brasil não está muito contente com os candidatos. Vou trazer, por exemplo, o número que a gente fala sempre aqui. 30%, cerca de 30% votou no Bolsonaro, um pouco mais de 30%, de um terço, votou no presidente Lula e o outro terço votou ou em outros candidatos, ou não votou, ou se abstiveram e não escolheram nenhum dos dois. Então a gente tem uma falsa polarização que, claro, repercute nesse número que a gente tem visto de queda de aprovação do governo e queda ainda maior de aprovação do presidente Lula. Kobayashi, você aponta bem porque esse é o eleitor de Lula, ou seja, é uma pesquisa que não vai retratar a polarização, mas se trata justamente isso, ou seja, quem não é petista e quem não necessariamente vota em Lula, mas acabou votando porque não queria que outro candidato ganhasse. Então essa pesquisa pega bem isso, né? Pega e vamos lembrar, né, da Frente Ampla pela Democracia, que se formou para vencer o então presidente Bolsonaro, que era candidato à reeleição. Ou seja, foi uma união de pessoas que eram até inimigas no campo político, mas que se juntaram somente para vencer o Bolsonaro. Estou falando aqui de pessoas que hoje são ministras do Estado. A própria Marina Silva, a Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, tantos outros apoiadores que certamente não votariam no Lula, mas só se juntaram para vencer o Bolsonaro. Então é nítido que a vitória, a grande vitória do presidente Lula, na verdade não foi uma vitória dele, mas foi uma vitória contra o Bolsonaro. E isso explica esse alto índice de decepção, porque não havia já tanta confiança desde o resultado das eleições. O que havia foi uma união, um ponto em comum entre todos eles, que não necessariamente a vontade de que o presidente Lula fosse de fato o eleito.